Bom, galera, vamos com as últimas informações do Corinthians, porque assim, a janela de transferência nessa terça-feira hoje, né, no caso, fechou. E o Corinthians também fechou essa janela sem conseguir contratar absolutamente ninguém. A gente já vai começar por aqui, mas tem informações de Master, informação de jogador lesionado, enfim, vou atualizar vocês. Só vou pedir antes, deixa seu like porque isso fortalece demais o nosso canal, beleza? Bom, vamos começar por aqui, porque assim, ó, o GE acabou de trazer que a janela de transferência do Corinthians termina com transferban, frustrações e só um reforço. Bom, enfim, já vou adiantar para vocês. Frustrações, porque o Corinthians estava apalavrado com alguns jogadores, tá? O Corinthians estava apalavrado e tinha a esperança de derrubar esse transfer ban e contratar esses jogadores com quem o Corinthians estava apalavrado. Enfim, a janela fechou, o Corinthians não conseguiu derrubar o transfer ban e só ficou com um reforço exatamente, que eu já tá falando aqui. Esse um reforço que eu já tá falando é o Vitinho. O Vitinho foi o único jogador que chegou no Corinthians, tá? Que assim, o Corinthians conseguiu contratar o Vitinho antes de sofrer esse transfer ban do Santos Laguna. Então, tipo assim, o Corinthians agiu muito rápido para contratar o Vitinho chegou. Antes do Corinthians ter sofrido esse transfer ban, tá? Depois que sofreu, o Corinthians não conseguiu mais derrubar, enfim. Chegamos a esse ponto de não conseguir contratar ninguém nessa janela de transferência e o Corinthians vai passar o restante da temporada sem nenhum reforço. O ponto positivo que eu posso tirar disso daqui com vocês, galera, é a questão dos meninos da base, que o Corinthians conseguiu dar um destaque para eles também e aparentemente parecem ter qualidades, tá? Então, assim, esses meninos podem ajudar o Corinthians nesse restante de temporada, mas é frustrante nós, como corintianos, não termos reforços, tá? Nessa janela de transferência. Aí tem uma galera que tem uma opinião diferente, vai falar, não, foi bom porque não se endividou, foi bom porque não sei o quê. Ah, beleza. Pode fazer sim algum sentido na questão, né, de dívidas, mas eu preciso lembrar vocês que o Corinthians ia contratar jogadores livres no mercado, basicamente, e que poderiam só acertar salários, tá? Então o Corinthians não ia ter que desembolsar uma grana tão preta assim para comprar algum jogador. Claro que a gente sabe que quando o Corinthians adquire um jogador somente por salário, não é só o salário que paga, né? O Corinthians desembolsa assim, um valor pelo atleta, tá? Mas enfim. É isso, tá? Então o Corinthians vai permanecer aí com os jogadores da base aí, alternando, né, precisando, porque moeu pra nós, tá? O Corinthians continua com o transfer ban, não conseguiu derrubar. E pode ser que o carinha de rato aí, o presidente lá do Santos Laguna, até libere agora essa negociação, essa proposta, né, que o Corinthians fez para eles, até aprove, né, melhor dizendo, a proposta, e queira negociar agora o dinheiro que o Corinthians tem, né, para poder liberar o transfer ban, porque talvez realmente ele forçou também para permanecer com esse transfer ban no Corinthians, para o Corinthians também acabar se prejudicando, tá? Bom, galera, vamos seguir com as informações aqui, porque é o seguinte, tem outra informação, e aqui a gente já entra aqui nessa questão da Master no Corinthians, porque é o seguinte, ontem eu trouxe a informação aqui para vocês no canal, que a Betano, né, tava num páreo aí, para estar na marca do Corinthians. Só que assim, a Betano até chegou a conversar com o Corinthians, e eu esqueci de dar esse adendo, ela chegou a conversar com o Corinthians, mas na realidade ela não fechou o negócio, né, então ela acabou fechando com o Flamengo. Enfim, e o Corinthians ficou, obviamente, sem a Betano, tá? Na camisa. Claro que ia ter que ter uma conversa com a Esportes da Sorte, enfim. A informação do Pedro Ramiro foi essa: ó, o Corinthians trabalha para aumentar os valores do patrocinador master. O clube não descarta trocar Esportes da Sorte. O Corinthians chegou a conversar com a Betano antes que a empresa fechasse com o Flamengo com valores recordes. A diretoria quer fechar com valores que ultrapassem 200 milhões anuais. Hoje a Esportes da Sorte contribui com cerca de 105 milhões ao ano, totalizando 309 milhões, né? Porque são 3 anos, sobre a Betano, o clube cogitou até uma parceria casada com o Flamengo, com metas de estímulo para os dois clubes, mas o rubro-negro recusou a ideia, né? E aí teve a outra informação aqui, né, ainda que o Fiel Imprensa trouxe, ainda assim do Pedro Ramiro, que os valores discutidos entre Corinthians e outros interessados, porque é o seguinte, tem outros interessados em estarem na camisa do Corinthians, tá? Só que os valores da Master são de 140 milhões de reais anuais, cerca de 50% de aumento em cima dos valores atuais do Corinthians, né, com a Esportes da Sorte. Há também a preocupação para que um eventual novo parceiro arque com a multa rescisória para romper o contrato com a Esportes da Sorte. A Esportes da Sorte sabe que o valor está defasado e está disposta a renegociar o contrato para aumentar os valores para pagar anualmente ao Corinthians. Tá? Então, assim, o que dá a entender é que o Corinthians está primeiro conversando com a Esportes da Sorte, negociando os valores, tá? Para aumentar esses valores. E tem empresas atrás do Corinthians também para pagar um valor de 140 milhões de reais. Mas a Betano, no caso, só corrigindo aqui a informação que eu acabei comentando ontem, a Betano, no caso, já não faz mais parte do páreo. Ela esteve no páreo no início, tá? Com a proposta ao Corinthians, enfim. Acabou não dando muito certo, seguiu lá no Flamengo antes de fechar com o Corinthians. Antes de fechar com o Flamengo, né? Conversou com o Corinthians e fechou com o Flamengo. Então, é isso, não tem Betano nenhum mais, tá? A questão agora é quem é a patrocinadora master que vai assumir o manto alvinegro. A questão é a Esportes da Sorte que vai permanecer, vai renegociar esses valores, ou são outras empresas? A informação é que existem várias empresas de bet, tá?
interessadas em assumir a camisa do Corinthians. Não foram revelados, obviamente, os nomes. A Betano, no caso, foi um dos nomes revelados, mas existem outras empresas de bets que estão interessadas em estarem na camisa do Corinthians, tá? Então a informação é essa. Não chega a ser 200 milhões mais agora, aparentemente, parece 140 milhões. E é aquela questão, né? O Flamengo fechou por 200 milhões a mais. Foi um pouco mais de 200 milhões, tá? O Flamengo fechou. E por que o Corinthians tem que ser menos? Enfim, realmente eu até penso assim, por que tem que ser menos? Só que aí a gente para analisar as coisas, né? Hoje, por exemplo, o Flamengo tá muito bem administrativamente falando. Hoje o Flamengo é um clube bem cuidado, bem administrado. Enquanto o Corinthians, galera, de verdade, a gente tá numa bagunça enorme, tá? Então, eu nem sei o que dizer, cara. Me dá nojo essa administração do Corinthians, sabe? E é uns caras que desvalorizam até a própria marca de tão... deixa quieto, eu não quero nem entrar nessa política daqui a pouco a gente vai comentar algumas coisinhas, tá? Mas vamos seguir aqui, porque o Ranieri sofreu uma lesão, tá? Não foi divulgado pelo Corinthians o grau dessa lesão, mas ele foi detectado uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Já nessa terça-feira, o atleta iniciou o tratamento com o departamento de fisioterapia do clube. Não foi anunciado o grau, né? Mas, como foi uma lesão na coxa, a gente sabe que é de 1 a 8 semanas, dependendo do grau da lesão. Tá? É de 1 a 8 semanas. Dito isso, provavelmente não teremos Ranieri contra o Atlético Paranaense. E eu quero colocar aqui uma opinião aqui nessa notícia aqui, porque é o seguinte, eu queria entender os preparadores físicos do Corinthians, porque, cara, é toda hora um que se lesiona. O Ranieri, a cada mês se lesiona, né? O Ranieri todo mês tem uma lesão. Tá? Os jogadores do Corinthians toda hora se lesionam. Eu não sei o que acontece com o departamento físico do Corinthians, né? Os preparadores físicos, melhor dizendo. Porque toda hora o jogador quebra aqui, meu. Mas é sobrecarga, não sei o que. Pelo amor de Deus, cara, não é possível. Não é possível, cara. Toda hora é um. O Ranieri é todo mês. Dá pra entender, velho. Toda hora parando no departamento médico. É jogador que nem joga, que fica no banco, que se lesiona. Então não é normal. Desculpa, não é normal. Pô, a gente já não tem jogador, né? Já não temos um elenco inchado. Enfim, aí é isso ainda toda hora, cara. É lesão toda hora. Aí não tem quem aguente, né? Não tem quem aguente não, cara. Enquanto isso, quem deveria sofrer lesão não sofre, né? Tipo um Félix Torres da vida. O Félix Torres se apresentou nessa segunda-feira à seleção equatoriana. O zagueiro disputará partidas contra o Paraguai, de Angel Romero e a Argentina de Lionel Messi. Boa sorte, Félix. Que fique por lá, mano. Na moral, que fique por lá. Não vai fazer falta nenhuma. Esse aqui não se lesiona, né? Esse aqui não se lesiona. Já em entrevista, entrar um pouquinho na política do Corinthians. Alguém pode ser preso, tá? Dentre Duílio, André Sanches e também o Augustinho Pinóquio, tá? O promotor Cássio Roberto disse em entrevista à Rádio Bandeirantes, isso aqui, ó. Hoje eu tenho algumas provas contundentes da utilização de notas fiscais frias, isso posso afirmar com segurança. Durante a gestão de um dos 3 últimos presidentes do Corinthians, Andrés Duílio e Augusto, 3 ou 4 empresas emitiram notas em nome do clube. Uma delas admitiu, de fato, a emissão de nota fiscal. O prestador de serviço já reconhece a emissão da nota e eu segui caminho inverso, então é válido. Eles disseram que, por se tratar de um cliente novo, emitiram a nota fiscal, mas o serviço não foi pago nem executado. Entretanto, o Ministério Público teve acesso à documentação que comprova as notas que foram emitidas, cadê aqui? Para o Corinthians, e que posteriormente houve o reembolso, tá? Pelo que dá a entender aqui, o cara que pode ser preso, incriminado nisso daqui, pelo que eu entendi, tá? Lendo as notas e pelos indícios, ele não revelou o nome, mas me parece ser o Duílio Monteiro Alves, tá? Gostaria que fosse o Andrés, de primeira, logo, né? Eu acho, tá? Tô cogitando aqui, ele não deu nome, mas aparentemente parece ser o Duílio Monteiro Alves, tá? Que nível, né? Que nível que chegou o Corinthians? O que esses caras fazem com o Corinthians? O que esses dirigentes fazem com o Corinthians é surreal, cara. Eu não tenho palavras aqui de verdade pra expressar. É lamentável. E a gente espera melhores do Corinthians, esperamos. Mas com o velho Gagá que a gente tem, com o espantalho, com a múmia que a gente tem hoje, dirigindo o Corinthians, eu acho muito difícil o Corinthians melhorar, tá? E não é questão de ser negativo aqui, porque não tem como eu trazer notícias positivas se só o que existe no Corinthians hoje, a maioria, é só negativa. O que tem de positivo que eu trouxe, por exemplo, aqui nesse vídeo? Só a questão do Master, que pode ser muito bom pro Corinthians renegociando os valores. E olhe lá se ainda é tão positivo, né? Porque o dinheiro entra e a gente não sabe pra onde que vai. Se esse dinheiro vai entrar pelo cano e vai desaparecer, né? Porque a gente não sabe o que acontece com o dinheiro do Corinthians de fato. Entra dinheiro, enfim, a gente não sabe pra onde vai. Aí, tipo assim, fica meio que elas por elas, né? Mas enfim, galera, não vou me ater muito hoje a isso, não. Então, as atualizações e informações eram essas que eu queria passar pra vocês. Então, vou pedir, deixa seu like, se inscreva no canal e a gente volta na próxima aí com o que tiver acontecendo no Esporte Clube Corinthians Paulista, beleza? Só resumir aqui pra vocês, um grande abraço, até mais e vai Corinthians!